Oi, pessoal. A gente chegou no último ciclo do terceiro bimestre, que vai ter 3 semanas, ok? E o assunto da semana um será inequações. Como a gente vai falar de inequações, eu vou começar com um exemplo para vocês. São equações de primeiro grau. Então, 4x mais 3 maior ou igual a 9. É um exemplo bem tranquilo. A gente vai resolver isso aqui da mesma forma que a gente resolveria uma equação, isolando o x, certo? Então, 4x vai ficar maior ou igual a 6, portanto, o x, que é o que a gente quer focar nele, né? O valor que ele pode assumir vai ser, simplificando esses 6 quartos aqui, a gente vai ter 3 meios. Se você quiser colocar em forma de número decimal, também é possível. E tanto faz, né? Se você vai responder desta forma ou se você vai responder desta forma aqui. O que importa é que você chegue ali na sua resposta e interprete essa resposta, certo? Ou seja, isso aqui vai nos dizer que x pode assumir qualquer valor maior, qualquer valor maior que 1,5 ou o próprio 1,5, certo? Então, essa é a interpretação correta que você tem que ter desse tipo de questão. A única regra que a gente precisa se atentar aqui é que, se você precisa deixar, por exemplo, o x sozinho nessa situação aqui, ó, você vai ter que passar esse 2 que está multiplicando o x, você vai ter que passar ele dividindo, certo? Se isso aqui não fosse uma equação, se fosse uma inequação, ou seja, vou colocar aqui para vocês uma desigualdade, vou colocar até destacado aqui a desigualdade, tá? Poderia ser, por exemplo, essa desigualdade. A partir do momento que você passou esse número negativo dividindo, você vai precisar inverter a desigualdade, certo? Isso acontece, a gente pode entender por que isso acontece numericamente, tá? Então, assim, sempre que passarmos um número, vou abreviar a palavra número aqui, tá? Negativo multiplicando ou dividindo, ou um ou outro, tá? Multiplicando ou dividindo. Precisamos inverter a desigualdade. E eu diria que as palavras-chave aqui, tá, são número negativo multiplicando ou dividindo, a gente vai inverter a nossa desigualdade, tá? Se eu tivesse que grifar, né, alguma coisa mais importante, seria isso aí que eu grifaria, tá? E a gente consegue entender isso olhando aqui, por exemplo, o que eu vou escrever em verde. Se você tem lá 3 é menor do que 5. Isso aqui é óbvio e ninguém tem dúvida de que 3 é realmente menor do que 5, certo? E isso nunca vai mudar. A não ser que a gente coloque um sinal negativo na frente deles. Se a gente coloca o sinal negativo na frente deles, essa desigualdade precisa ser invertida.
Ou seja, você precisa ali, né, como a gente brinca, assim, falando, a gente precisa virar a boquinha do jacaré de lado, certo? Por quê? Porque um número negativo que está mais longe do zero, na reta numérica, vamos dizer assim, né? Na reta numérica lá no meio tem o zero, para cá tem o -1, o -2. Opa, esse -2 ficou muito longe. -2, -3 e assim por diante. Do lado direito, nós temos os positivos, 1, 2, 3 e também assim por diante. Inclusive o 4 e o 5, né? O 5 do qual a gente está falando ali, certo? Se você tem um número negativo, -3, ele está mais afastado do zero do que o nosso 3 positivo, né? Só que o -5 ele tá mais afastado ainda. Isso significa que ele é menor. Então, nos negativos, a gente pode afirmar o seguinte: quanto mais afastado do zero, menor é o número. E isso não funciona desse jeito para os positivos. Para os positivos, essa ideia é o contrário: quanto mais afastado do zero, maior é o número, certo? Mas para os negativos não é assim que funciona. E isso é que faz com que isso aqui seja verdade, apesar de isso aqui também ser verdade, certo? Por exemplo, isso aqui que eu mostrei aqui para vocês, na hora de fazer contas com álgebra, você tem um pouco mais de dúvida, mas se você seguir a regra de fazer a inversão da desigualdade, vai dar tudo certo, tá? Então, é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. Por favor, façam os exercícios, porque aí sim vocês vão treinar e aí sim a gente tira as nossas dúvidas na sala de aula virtual. Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau!